Paz do Senhor para os irmãos. Estou muito feliz essa manhã pelo Senhor estar dando essa oportunidade de falarmos da palavra do Senhor, falarmos da Bíblia, falarmos de Cristo, do projeto de salvação, de Jeová, de Cristo, do Espírito Santo e da ação provedora, redentora do projeto de Deus para a criação do universo, do cosmos, do bonito, do belo, do agradável, dos seres inteligentes e racionais, incluindo aí todas as castas de anjos que existem na Bíblia, seres inteligentes que foram feitos na alva, segundo está no livro de Jó, e dentre eles o ser humano. E por que tudo isso? Para um projeto de convívio de Deus, né? Deus criou o homem assim como criou os anjos, assim como criou todo o universo, os cosmos, os mundos visíveis e invisíveis, né? Para a glória do teu nome. E o advento da Bíblia, de Gênesis 1, 2, e a maneira com que vemos o mundo, é consequência de uma atitude de um querubim perverso e depois o erro humano ou a rebeldia de Adão para com a ordem de Jeová no Éden, consequentemente colocou o homem em rota de colisão com toda essa beleza que Jeová tinha na sua mente, né? Tinha na sua consciência para a eternidade, né? E como Deus é Deus, nada cai por terra. Lendo com cuidado a Bíblia, fica claro que isso é só um pouquinho de tempo. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, mas eu quero focar, irmãos, em mostrar a soberania de Deus na pessoa de Cristo. E Cristo é o próprio Deus na pessoa de Cristo que se limitou para conviver com a sua criação e se depois, por amor ao homem, um pouquinho de tempo do ponto de vista da eternidade, se nivelou como homem e se humilhou como homem, fazendo uma entrega como um gesto de amor sem precedente na história da criação. Entregou ao homem os valores morais e físicos, conduta, demonstrando um amor incrível pela criação do planeta, da vida, do ser humano, pela alma e o espírito humano. Se humilhou a si mesmo na forma de homem. Ele se limitou na pessoa de Cristo para conviver com a criação como rei, governando os céus, como Cristo se limitou na pessoa de homem, se humilhou na pessoa de homem, viveu a experiência da morte, morte de cruz, derramou o teu sangue para novamente inserir a criação e o homem no projeto que ele, por ele, para ele criou. O homem é uma consequência, o pecado do homem é uma consequência da mente humana, da limitação humana usada pelo adversário, achando que era possível interferir na soberania de Deus. É uma bobeira. Então eu quero focar esse estudo de hoje em Cristo. Amém, irmãos? Então eu gostaria de ler com os irmãos em Isaías 9. Amém, irmãos? Então eu convido os irmãos para lerem comigo Isaías 9. Estou falando aqui da minha casa novamente, por questões de logística, mas sobre a bênção do meu pastor José, sobre a bênção do pastor Rogério, grandes amigos meus, e antes de fazer os vídeos eu sempre falo com eles, bato um papo com eles. Se for aprovado, então eu trago aqui. Amém, irmãos? Isaías 9, irmãos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz.
Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Isaías está usando termos gramaticais da sua época, né? Linguagem da sua época. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Essa parte eu quero vai servir para o nosso estudo, irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando a Bíblia fala que é Pai, ela está dando conotação de criador, né? Quem cria algo é o pai daquela invenção, né? Então, irmãos, em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gálatas 1, só um minuto, irmãos. Em Gálatas 1, Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo 1, ele diz que tudo foi criado pelo Senhor, ou seja, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, o qual declarou também a vossa caridade, por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos desde o dia que ouvimos cessar por vós e pedir que sejam cheios de sabedoria e conhecimento, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo. Damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele, não por ele, porque nele, o Senhor Jeová é que tem a patente, a paternidade de criar todas as coisas. Cristo não foi criado. Todas as coisas foram criadas nele. Todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, trono, dominações, principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça da igreja. Aqui no 18 já começa a falar do nosso mundo, do mundo já criado. Então vamos parar aqui no 17. Irmãos, tem um termo na ciência que é proto-universo, né? O proto-universo é um estado anterior ao Big Bang, onde não existia o tempo e espaço.
Então, o tempo é visto de maneira linear, vai sempre para frente. Ou seja, o tempo é uma constante, foi criado e ele subsiste pela mente humana, né? Que é outro termo, né? É, por exemplo, na metafísica, né? O tempo é um estudo. O tempo é um estudo que a metafísica, na metafísica, o tempo é objeto de estudo. Estuda também a existência, estuda também a casualidade, estuda também a relação entre a mente humana do que é real e do que não é real. Tudo isso, quando é levado só pelo ponto de vista da ciência, torna o mundo espiritual impraticável. Mas nós que por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é lógico que um pensador, um grande pensador e filósofo como Aristóteles não estava louco quando falou sobre a metafísica, da relação da mente com a matéria, da casualidade, o que existe, o que é existência, né? E o proto-universo existe sim, teve esse período sim. Só que a Bíblia não menciona isso, nem em relação aos anjos do céu. Eu não sei se eles têm essa relação. Por quê? Porque era Cristo, o Espírito Santo e Jeová no proto-universo. E Cristo era rei, era senhor. Ele estava na pessoa de Jeová. O Espírito Santo estava na pessoa de Jeová. Então, por que eu quis ler, irmão, Isaías capítulo 9? As pessoas dizem, os incrédulos, aqueles que tentam contestar a soberania de Cristo sobre a criação e o direito de ser adorado. Isso é filosofia demoníaca de criação. Uma criação, um querubim rebelde é que deu essa conotação em algo muito maior, que é a criação. O próprio querubim rebelde é nada do ponto de vista do Senhor Jeová e o seu Cristo. Então, vamos raciocinar aqui comigo, irmãos. Como é que pode, até mesmo outras religiões evangélicas, diz, como é que pode Deus ser Deus, Cristo ser Deus, Cristo é Deus, são duas pessoas? Irmãos, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Criador dos céus e da terra, porque João fala que no princípio era o verbo era Deus, e ele era o verbo, né? E aqui diz que, em Colossenses, que eu acabei de ler, tudo foi criado nele, não por ele, nele. Se o Cristo é Deus, está no céu construindo uma cidade santa, igual nos vídeos que eu fiz sobre a cidade santa, com 2,5 milhões de quilômetros, com uma área de quase 8 milhões de quilômetros quadrados, com ruas de milhões de quilômetros, né? Como, irmãos, que esse homem é um bebê? Como que esse Cristo é um homem? Então, Cristo é Deus, está no céu, reinando e governando. Em João, em Apocalipse, dá lá as características de como Cristo o é hoje. E, no entanto, a Bíblia diz que ele é um menino. Nasceu, cresceu, evoluiu, viveu e morreu, né? Porque o ser humano, ele nasce, cresce, desenvolve e morre. Cristo não morreu como Deus, morreu como homem. Ressuscitou num corpo de glória transformado, o sangue de homem dele nos aspergiu para fazermos parte novamente do plano original de convívio com a criação eterna. O que é eterno, irmão? Antes do proto-universo, sequer precisava desse termo. O termo eternidade já é algo cunhado.
para nos dar base de mente humana limitada de tempo linear. Ou seja, a eternidade e o termo tempo só existem porque foram criados nele. Está em Colossenses. Ou seja, o Senhor Jeová, na pessoa de Cristo, Cristo como um homem, não precisa explicação de que é um, que é dois, que é três. Ele é Deus. Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele é digno de ser adorado. A tua palavra é lei na minha casa, na sua casa, na igreja, onde for, em qualquer parte da criação. Há 10 mil anos atrás, há 100 mil anos atrás, há 10 minutos atrás, daqui 100 mil anos, daqui 10 mil anos, nesse tempo presente da graça, no tempo da família patriarcal, da dispensação da inocência, no reino da eternidade. Por quê, irmãos? Porque Cristo criou tudo nele, para a glória dele. E criou nele. E nós estamos incluídos nesta criação. Por isso, este valor intrínseco que Cristo dá na nossa vida e no nosso corpo. Então, veja bem, o que é matéria, irmãos? É onde habita o sopro divino, a centelha divina da inteligência de Cristo na nossa vida para o adorarmos. Com o advento do pecado, a matéria se corrompeu. E aí ele nos diz, através do apóstolo Pedro, que os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, o corpo humano, o globo terrestre e todo o universo é elemento. Ardendo, ele criará tudo novo. O corpo humano será transformado num corpo de glória, num piscar e fechar de olho, mas é este o fundamento usado, transformando a matéria num corpo de glória, para viver com ele, para viver com Cristo, para viver com o próprio Deus, no teu reino de gozo e paz, que não começou com a vida humana. É muito anterior. É muito anterior. O reino de Deus é uma constante antes da eternidade, antes do tempo. Então, quando o ser humano para fazer o estudo do metafísico, que Aristóteles começou com essa gênese desse estudo, e hoje a ciência tem muita propriedade para falar sobre ela, é lícito, desde que não coloca ela em confronto com as diretrizes divinas. Porque o ser humano que coloca a faculdade humana, a ciência humana, para fazer base de crítica ou questionar a soberania de Deus, é tolo, é vão, é motivo de pilhéria, de chacota da parte do mundo espiritual, porque Deus chama isso de tolice. Ao ser humano cabe se submeter, estudar o Senhor seu Deus, os seus estatutos e mandamentos, ter a Bíblia, como está lá em Deuteronômio 17:10, todos os dias, e lê-la e observá-la, e ter consigo, para alcançar do Senhor Jesus Cristo a misericórdia. Devemos ter a Bíblia como livro primordial para estudar, para nós sabermos como se portar na presença de um tão grande e poderoso monarca, que é
Cristo, que é Deus, as nossas mãos têm que estar disponível para adorá-lo. Os nossos pés têm que estar disponíveis para adorá-lo. Os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa razão, inteligência, capacidade de sentir cheiro, sabor, ou seja, o tato, o olfato, os cinco sentidos, irmãos, né? Tem que estar disponíveis para sentir, interagir e dizer glória ao Senhor dos céus, que é poderoso e criou esta capacidade ao homem de sentir, ouvir, ver, paladar e falar grande é o Senhor, de usar a inteligência espiritual como um homem espiritual e entender que quando o Senhor diz que criou os céus e a terra e começa a história de Adão, da criação, é só para dizer para você e para mim: olha, eu sou o Senhor Jeová. Antes de vocês, antes de criar, eu já era Deus. Eu já era Senhor. E como eu digo, não interessa a vocês saber aquilo que eu ainda não revelei. E essas questões simplórias de onde estava Deus, como Deus surgiu, por que Deus tal, Deus é homem, Deus é Deus, Deus é Jesus, estas simplicidades, estas questões mínimas, a partir do ponto de vista daquele que é humilde, e a ciência moderna, e a ciência já antiga, porque foi Aristóteles, igual eu falei, que começou com o estudo da metafísica, isso limita o homem a entender a grandeza do Senhor, e não para confundir. Porque se nós, como já falamos, cunhamos o termo universo, tempo e espaço, isso só diz a grandeza de Jeová como rei, na pessoa de Cristo como rei, e Cristo como homem na pessoa de rei. E como o Senhor sabia e sabe do tamanho da pequenez humana, teve o cuidado, a generosidade, a misericórdia, a graça de fazer um livro. Porque existe o livro das obras, o livro da vida. Pelo que eu entendo, irmãos, o céu é um lugar lindo, com uma biblioteca maravilhosa de conhecimento que vamos ter acesso. Mas como o homem participou e deu liberalidade para o pecado fazer do ser humano rebelde contra Deus, o Senhor teve a misericórdia de gerar um livro através de alguns homens por nome de Bíblia Sagrada e colocar nela a maior das ciências e da sabedoria, que é a palavra de Deus ao ser humano, mostrando a sua gestação, a gestação do seu mundo, do seu universo, das suas leis, como viver nele, como estar nele, porque Cristo é rei, não desse mundinho, não dessa realidade, não dessa metafísica desse tempo, desse espaço, dessa razão, não, é muito anterior. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E a Bíblia está cheia desses exemplos de que o Senhor é Deus glorioso e poderoso, não desse mundinho humano, mas de realidades em que sequer temos condições de estudar e de imaginar, porque ainda não subiu ao coração do homem
o olho não viu e o ouvido não viu, é o que está preparado. Mas isso não tira a responsabilidade de adorarmos, de buscarmos, de termos Cristo como nosso Deus. Porque se você não faz isso, irmãos, então as suas mãos, os seus pés, a sua inteligência, o teu espírito está dando adoração a quem ou ao que não é digno de adorar. Você consegue imaginar você amanhecer, você acordar e não adorar, não dar glória a quem é glória? Isso, irmão, nem vou usar a expressão pecado. Isso é uma miséria individual tão grande que eu não consigo não falar essa manhã. O Senhor Jeová é Deus antes do termo tempo, antes do termo realidade, antes do termo espaço, porque isso foi criado nele. Isso faz do nosso Deus, o Senhor Jesus, digno de tamanha adoração, que a morte na cruz é só um símbolo para minha mente humana e a sua, e como seres coletivos neste globo, ver a imagem de Cristo na pessoa de um homem. E o teu sangue nos traz a paz, a revelação. Através do teu sangue, na cruz do Calvário, ele se impõe como rei físico na nossa vida e há direito de mandar um consolador para nos ajudar a compreender. Mas temos que ter a consciência de que temos que ir além, porque isso foi só um ato de misericórdia pelo pecado. Ou seja, nós como minúsculos seres irracionais, porque nos fizemos irracionais no pecado, ele nos trouxe a razão e a racionalidade através do sacrifício. Mas ele já é Deus e glorioso antes da criação do próprio universo. Eu gosto de usar um exemplo quando eu estou conversando com o meu pastor. Em Gênesis 11, ou Gênesis 18, deixa eu dar uma olhada aqui, irmãos, para falar bem certinho, para depois os irmãos, se os irmãos quiserem estudar esse fato. Gênesis 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Nesse dia, o Senhor Jesus, em manifestação de teofania, aparece a Abraão para fazer a promessa de que ele teria um filho, Isaque. E Sara, nessa ocasião, sorri, ou seja, sendo sarcástica, desacreditando da palavra do Senhor. O Senhor aparece com 2 anjos, ou seja, 2 amigos, né? Digamos assim. Esses anjos só visitam Abraão com o Senhor. Ali fica claro que é uma visita. O Senhor Jesus, que vai se fazer homem de nascimento virginal através de Maria, se inserindo no mundo dos homens de maneira orgânica. É aí que eu também falo, irmãos. Ah, então Cristo é Deus, Cristo é um só com Jeová. Que conversa é essa que ele é 3? Não tem que entender. Porque fisicamente o Senhor Jesus já nos provou que ele é Deus nos céus, está no céu e é um homem, né? Hoje Cristo é um homem, 100% homem, e está no céu, governando os céus. Então há demônios em prisões eternas, estes seres aí que as religiões dizem que são seres poderosos, que edifica, que ajuda, é como nada. O governador
dos céus, o Deus da eternidade, hoje é um homem, é Cristo. A Bíblia relata que ele foi a ascensão, subiu aos céus, num corpo, é um homem, mas no corpo de glória, se assentou à direita do Pai, tomou o livro que ninguém era digno de desatar, desatou. Ali, irmãos, nesse livro, estava toda a sujeira humana, estava todo o pecado humano. Era tão nojento que, ao abrir, o homem é digno de morte. É digno de morte. Mas veja bem, o cordeiro foi digno. Qualquer um que abrisse aquilo seria tão repulsivo que seria instantaneamente o homem condenado, de tamanho que estava aquela nojeira. E Isaías viu esse livro, né? E o profeta João chorou quando viu que ninguém era digno de abrir esse livro. Aí o anjo fala, não chora, eis aí o leão e o cordeiro. Ele, como homem transformado no corpo de glória, que teve ascensão aos céus, abre esse livro, vê a sujeira humana, vê a iniquidade humana, que era digna de morte. Aí ele fala, opa, meu sangue purificou, aquele que me aceitar como seu salvador e viver segundo os meus estatutos, esse está perdoado. O sangue do cordeiro dignificou de abrir esse livro nos céus. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui? Não é necessário se submeter a perguntas de idiotas ou de questionamentos de idiotas. Ah, Deus é Cristo, Cristo é o Espírito Santo, eles é três. Ele se fez até na pessoa de ser humano. Ou seja, o Cristo que governa nos céus é 100% homem e 100% Deus. Ah, mas como é isso? Não tem como é isso. O ser humano cunhou um termo, o estudo da metafísica. A mente humana ainda é incapaz de entender as casualidades, o tempo, o espaço, a circunstância entre matéria e espírito. Pode estudar o que for numa metafísica. Ainda não temos essa disciplina. O Senhor ainda não nos revelou por completo. Mas Ele permite que temos essa disciplina, esse estudo, só para saber que ela existe. E é impossível chegar na conclusão. A conclusão é, o Senhor Jeová é Deus, é Rei no proto-universo. Com a criação, cunhou-se o termo tempo, que é para as criaturas celestiais e humanas entender o ciclo da criação e do desenvolvimento. Determinado momento, o homem foi criado, e aí cunhou-se o termo proto-evangelho para a remissão do homem, que é que o Senhor desce no Éden, porque o homem andava com o Senhor dentro desse ciclo de tempo. Quando o homem peca, o Senhor desce no Éden, o homem se esconde. Aí o Senhor diz, olha, querubim rebelde, serpente, você enganou o homem, mas ele é objeto de valor para mim. E eu vou resgatá-lo, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Rei. E a minha palavra é a que vale. E o homem para mim é valoroso. Da semente dele vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, rebelde safado. E isso aconteceu. Aqui é o proto-evangelho, porque o evangelho vai ser em Cristo. Quando Deus se humilhar em forma de homem, e como homem morte de cruz. Aqui é o evangelho que chega a mim e você. Mas para este querubim rebelde é o proto-evangelho da semente da mulher. Quem é o querubim rebelde? Quando o Senhor cria os seres da alva e dá-se o cunho de termo tempo, que é um termo espaço e razão dentro da eternidade, esse querubim se rebela. Olha que limitação desse ser.
Então, irmãos, não tenha nada com o pecado, não tenha nada com esse mundo, não tenha nada com esse tempo, não tenha nada com essa razão. A razão é viver Cristo. O tempo é viver Cristo. A inteligência é viver Cristo. O temor não é desses serizinhos, é Cristo. Mas voltando ao exemplo que eu gosto, que eu estava falando sobre os três anjos que visitou Abraão, para não fugir do assunto, para demonstrar a grandeza de Deus, não na vida humana ou no ciclo da Bíblia que se limita ao homem. O Senhor não nos revela sobre esses mundos na Bíblia, porque não há interesse por enquanto. Nós vamos saber quando tivermos corpo de glória e vamos ser inseridos novamente nesse mundo, nesse ciclo, né? Agora, irmãos, como o ser humano pecou, ficou limitado a esse ciclo da terra orgânica. E é necessário um resgate de Cristo, que foi no Evangelho, para nos inserir nesse mundo, que vai ser por completo no reino milenar. Então o Senhor cria uma sociedade, um ciclo dentro da Bíblia, para nós, seres humanos, com a nossa limitação, entendermos e sermos projetados para o mundo espiritual e sermos inseridos em Cristo. Mas veja bem, se o homem não peca, não seria necessário. Porque Jeová em Cristo já era Deus e Rei. E já é Deus e Rei neste tempo, nesta dimensão. Então, ele veio visitar Abraão porque existia um projeto de Deus para resgatar o homem lá no proto-evangelho. Lembra? No Éden. Então, através de Abraão, ele vai separar um filho para que o cetro nunca saia da casa de Judá. Ele é rei desde sempre e vai se fazer rei dos homens por promessa e direito, que vai ser em Cristo. Mas esse projeto de redenção que começou no Éden vai passar por Abraão. E um filho de Abraão e um neto de Abraão diz que o cetro nunca sairá da casa de Judá. Então o Senhor vem e promete. Olha, é isso que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção do estudo da metafísica, do que é realidade, do que não é realidade, o que é tempo, o que não é tempo, irmãos. Onde o Senhor é Deus, onde o Senhor é Rei, desde sempre. Por quê? Quando ele vem com esses dois anjos estão no corpo orgânico. Por quê? Porque quando eles sentam na mesa de Abraão, como costume beduíno, Abraão fica de pé, servindo o que há de melhor na tua casa para suas visitas. E ele compreende que são seres celestiais, da parte de Deus. Mas ele oferece mel, manteiga, leite, carne de carneiro. E a Bíblia diz que eles consomem. Ou seja, esses homens que visitaram Abraão, fizeram para si corpos orgânicos, como o meu e o seu, né? Então eles tinham sistema digestivo para comer isso aí, eles interagiram com oxigênio e hidrogênio para respirar, ou seja, eles tinham sistema respiratório, eles andavam, interagiam com Abraão, tinha sistema esquelético, tinha sistema nervoso, sistema tegumentar, ou seja, eram homens completos por algumas horas. Aí que eu quero que os irmãos entendam. Ali naquela mesa tinha o próprio Deus. Esses dois anjos não moram no Éden de Deus. Porque a Bíblia diz que o Éden de Deus, quando João foi no trono do Altíssimo em Apocalipse e Isaías, a Bíblia diz que o trono de Deus, se os irmãos lerem Ezequiel e Apocalipse, fica claro que é como o formato de um grande diamante, né? O trono de Deus está em cima, ele é sentado. Embaixo, Ezequiel e Isaías diz que Isaías e João diz que querubins com mãos fortes segura este trono. E embaixo deles uma roda com vários olhos. E eles tinham 4 formatos de rostos. Ou seja, irmãos, se os irmãos lerem com cuidado, vai ficar claro que é nesse formato, assim, ó. Querubins segurando esse trono. Quando esse trono vai se mexer, ele se mexe horizontal e vertical. E o trono de Deus se mexe. Não é assim que está na Bíblia?
Então, ali tem os querubins, querube, né? Um querubim é um querube. Mais de um vai para o plural, querubins. E o Senhor, e a Bíblia diz, João diz, que serafins circundeiam o Senhor Jeová no seu trono. Deve ter sido uma visão mais linda que a mente humana pode conseguir conceber, irmãos. É algo incrível, incrível, incrível essa visão. Um trono que é um diamante gigantesco, lapidado. Um trono, um ser que é o próprio Deus sentado nesse trono. Este diamante gigante com o trono em cima, querubins fortes se movimentam, filetado como soldados do exército, um após o outro, segurando esse trono. E esse trono se mexe assim, irmãos, por causa das rodas cheias de olhos. É assim que o Senhor se movimenta no jardim, no Éden de Deus. Se os irmãos verem um átomo de hidrogênio que tem só um elétron, ele fica rodando esse átomo, esse próton, os elétrons ficam rodando o elétron fica rodando esse próton. Se os irmãos verem o hélio, é 2 elétrons rodeando o próton. Quanto mais elétron na unidade, no átomo, mais esse movimento. É isso que está acontecendo no céu. O Senhor reproduziu na vida humana, em toda a sua criação, o que está no céu. O trono de Deus, o Senhor Jeová, é o centro da matéria, é o centro da criação. Ele é o próton de toda a criação, e toda a criação está circuncidada nele, e ele irradia energia. Os serafins está esse movimento. Embaixo os querubins. Ou seja, quando o Senhor vem visitar Abraão, os querubins, os serafins estão fazendo a sua função. Os querubins estão fazendo a sua função. Esses 2 anjos que vieram visitar Abraão residem em outro ambiente da criação, que não é no planeta Terra. Ou seja, eles não moram aqui no planeta Terra. Eles não moram no Éden de Deus, porque lá só está o querubins e os serafins. O Senhor foi então, num terceiro lugar, convidá-los a visitar um amigo e lhe levar uma bênção. Eles falaram, mas só se for agora, meu Senhor. Vamos lá, vamos visitar um homem. Eu estou parafraseando. Não é assim que acontece, irmãos? Quando eles aceitam o convite de Cristo para vir entregar a bênção a Abraão, quem entrega a bênção para Abraão é Cristo, na pessoa na teofania do anjo do Senhor, o próprio Cristo. Esses anjos só vieram a convite visitar um grande amigo do Senhor. E comeram, beberam, respiraram oxigênio, andaram, ou seja, um homem completo. Esses seres não moram no Éden de Deus e não moram na terra. Eles têm uma outra morada. E o Senhor foi lá interagir com eles. Assim como veio visitar Abraão, o Senhor foi lá visitar eles e falou, vamos lá comigo lá visitar Abraão, lá na terra lá. E eles vieram. Com a propriedade de Deus na vida deles, que um dia, com o corpo de glória, estaremos com razão e conhecimento para entender o que aconteceu, eles criaram para si corpos e vieram visitar, porque era a única maneira de estar aqui junto com Abraão. E se alimentaram, comeram manteiga, comeram leite, tomaram leite, comeram carne, conversaram com Abraão. Mas quem fez o serviço, quem entregou a bênção, quem fez a promessa, foi o Senhor, foi Cristo, o Senhor Jesus, em teofania. Os irmãos entendem o que eu quero dizer aqui? A metafísica, o Senhor é Jeová, é rei nos céus, é rei dos serafins, é rei dos querubins, é rei do seu trono e do Éden, é rei desses 2 anjos que moram em algum lugar da criação, que estão lá, e Paulo visitou porque ele viu mundos e mundos que ele não conseguia verbalizar, que são essas moradas dos nossos irmãos celestiais que um dia teremos acesso. E o ser humano, o mundo dos homens, é só mais um dentro dessa gama de criação de mundos onde seres racionais moram.
perdemos o direito de convívio e 2 querubins foi colocado na porta do Éden como símbolo da privação do homem ter acesso a esse mundo. E no proto-evangelho, que o Senhor promete para Adão, para Eva, e faz justiça com palavras, dizendo para a serpente que a semente da mulher nasceria, ali o Senhor está dizendo que vai reunificar o homem a esse mundo de tempo, espaço, razão. E o Senhor Jeová é rei nesse mundo, é Deus nesse mundo. Então, nesse termo cunhado tempo, o Senhor é Deus e rei. Nesse termo cunhado de espaço e expansão, para que a mente humana compreende, o Senhor Jesus é Deus e rei. Nesse mundo de querubins, o Senhor é Deus e rei. Nesse mundo de espaço e tempo, dos querubins e dos serafins, ele é Deus e rei. Nesse mundo que a Bíblia chama Éden de Deus, ele é rei. No globo terrestre que a terra chama de Éden de Adão, Deus é Deus e rei. Nesse mundo onde esses 2 anjos moram, e creio que há outras, o Senhor é Deus e rei. Quando o Senhor se limita na pessoa de Cristo para conviver com toda essa criação, os irmãos estão compreendendo? Porque Jeová não pode ser visto nem mesmo pelos anjos. A Bíblia diz que a sua glória é muita, mas na pessoa de Cristo ele é adorado. Ah, irmão, como você pode provar isso na Bíblia? Em Ezequiel 28, a Bíblia diz que o querubim ungido que andava nas pedras afogueadas, ou seja, no trono de Deus, ele tinha acesso. Ele sentiu inveja e cobiça pela posição do Filho de Deus e colocou no seu coração de colocar a sua ciência e a sua adoração acima da do Senhor, acima da do Altíssimo. E com calúnias, ele começou a criar uma rebelião nos céus. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. O que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava conspirando contra o próprio Deus, contra o próprio Filho de Deus, que era adorado por todos os seres celestiais. Todo o louvor, toda a música, toda a arte, toda a ciência, toda a glória dos céus, antes da criação do homem, era direcionada a Cristo, ao Filho de Deus. Ou seja, se Deus é o Senhor e essa adoração ia para o seu Filho, para Cristo, é porque os anjos adoravam Jeová na pessoa de Cristo. E Satanás, em Ezequiel 28, teve inveja e no seu coração desejou essa adoração e disse que colocaria o seu trono acima do Altíssimo. Ou seja, os anjos celestiais, então, tinham a capacidade de adorar a Jeová e servir a Jeová na pessoa de Cristo. Correto? Não é? Por isso que eu digo que Jeová se limitou na pessoa de Cristo para ser acessado pelos seres celestiais. Como Cristo se humilhou na forma de homem para ser adorado pelos homens, eu e você. E como homem se humilhou à morte de cruz para nos inserir nesse mundo onde agora, junto com os seres celestiais racionais, podemos adorá-lo como Rei, que ele sempre foi antes da criação do universo. Porque o universo, como tempo, espaço, razão, expansão, casualidade, realidade e espiritual, foram criados nele. Está em Colossenses, nós lemos. Isso faz com que aumentamos a nossa capacidade de amá-lo, de adorá-lo, de buscá-lo milhões de vezes.
A morte na cruz foi só um catalisador que potencializou nós amá-lo, nós admirá-lo. Você entende agora, irmãos, porque acordar de manhã e não permitir que a tua mão, que os teus pés, que os teus olhos, que a tua inteligência, que a tua razão não o adorem. Ele é digno de louvor, ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele é amoroso, ele é gentil, ele te ama, ele quer salvar o homem, ele quer salvar a humanidade, ele quer salvar a terra, ele quer salvar tudo. Ele quer nos inserir no mundo espiritual de glória que sempre foi dele, por ele, para ele, dele. É muito pequeno se limitar ao pecado, à rebeldia de um querubim insignificante, de um ser humano insignificante de pecado. Acorda! Acorda! Se volte para o Senhor. Olhe para os céus, olhe para Jeová, olhe para seu Cristo. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor. E ele vai fazer isso com os homens. No reino milenar, ele vai dar uma amostra. Em Isaías 11, Isaías 11, Isaías 9, Isaías 9 principalmente. Ele vai ficar 1000 anos reinando sobre a terra, sobre o Éden dos homens. E o seu governo será de paz, de prosperidade. E aí os israelitas que estão esperando o Messias... Aí, irmãos, a gente fala bastante dos judeus que são rebeldes, mas há precedentes. A Bíblia diz que na segunda vinda de Cristo, na primeira vinda nós acabamos de falar o porquê, mas na segunda vinda de Cristo ele vai vir como Cristo, que é adorado lá no trono. Lembra? Antes da rebelião do rebelde, ele virá como Cristo e vai reinar como Cristo. O anjo, o Deus adorado pelas criaturas celestiais racionais, vai descer a segunda vinda, vai fazer o seu trono em Jerusalém, e os animais não mais serão hostis. A criança vai colocar a mão dentro de uma toca, de uma áspide, de uma cobra perigosa, e terão um relacionamento de paz. O carneiro e o leão. Não haverá doença. A vida humana será longeva. Um governo centralizado em Cristo, lá em Jerusalém. E aí a porção de terra que foi prometida aos israelitas para Abraão em Gênesis 12:1, que eles estão esperando essa bênção da terra física, será realizada no reino milenar. E Deus será rei nesse milenar, porque ele sempre foi rei. Lembra que essa é a pregação, esse é o objeto de estudo hoje? Ele é rei sempre. E para não deixar os homens confundidos nesse ciclo de tempo presente, ele vai ter esse cuidado. Esse 1000 anos é para isso. Para que os israelitas, os judeus, vejam o seu Messias. O Cristo ainda vai ter esse cuidado com os homens. A igreja, ele vai, num piscar e fechar de olhos, levar aos céus. Vai ter a grande tribulação. E nisso nós estaremos na boda do Cordeiro, recebendo o galardão. Cristo vai vir uma segunda vez, já com a igreja. E como Messias, aqui, que nós lemos, por isso que eu quis ler Isaías capítulo 9, por isso que eu quis ler Isaías 9 com os irmãos. Por isso eu quis começar aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu estou desde o princípio dizendo que Deus é Deus, Jeová é Cristo, Cristo é Deus e ele sempre foi rei. A morte na cruz foi só um ato de misericórdia, que é um catalisador que potencializa nós adorarmos e buscá-lo. Mas ele diz que aos judeus, aos homens através do ciclo da Bíblia, que é o Senhor. E ele promete a Abraão uma porção de terra física em Gênesis 12. Gênesis 12, ele promete a Abraão a promessa da bênção física. Os judeus estão esperando isso.
E aí Isaías, ele diz que essa porção de terra física e esse reino será com essas características. É por isso que os judeus estão esperando o reino milenar. Jeová vai ter esse cuidado de ser rei aqui na terra. Como um menino que nos nasceu, desenvolveu, se tornou um homem, e aí sim ele vai dar as características do reinado que eles estão esperando, para cumprir a promessa e não deixar esse povo perecer. Os irmãos entenderam a dificuldade da cabeça dos irmãos judeus? Porque há na Bíblia esse precedente, que o Senhor Jeová promete para Abraão uma porção de terra física, uma bênção física e espiritual. E em Isaías, ele deixa claro que esse reinado será de paz, de prosperidade, de gozo, não de fadiga, vida longeva, sem doença, a hostilidade entre a criação vai acabar, leão com cordeiro, áspide com criança, o homem não vai ser mais invejoso, ganancioso, e o Senhor reinará 1000 anos. Teremos um exemplo de como é ser governado pelo próprio Cristo. Então vem o grande trono branco, o juízo final e o reino eterno. Lembrando que a palavra eterna, a palavra tempo, são cunhadas a partir da criação do princípio. Porque Deus está no proto-universo, ele já era Deus. Não há compreensão na Bíblia. Creio que as criaturas celestiais de racionais vão ser reveladas junto conosco. Esta grandeza da parte do Senhor. Mas não devemos não adorá-lo. Temos a responsabilidade de que essas mãos, de que esse corpo, de que essa mente, de que esse olho, de que esse ouvido, boca, razão, os sentidos sejam para adorá-lo. Porque ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Eu queria muito falar de Cristo nessa manhã. Eu senti desejo de falar de Cristo essa manhã. E eu gosto de falar de Cristo assim, exaltando, sendo direto. Paz do Senhor para os irmãos. Orem por mim. Eu sei que é um pouco diferente, irmãos. Mas o Senhor me ensina a falar assim. É assim que eu sei falar de Bíblia, é assim que eu sei falar do Senhor. Se os irmãos que tiverem acesso a esse vídeo quiserem conversar comigo, eu adoro conversar de Bíblia. Aqui não tem tempo de... Tudo que eu falei aqui, irmãos, dá para fazer cada um parágrafo e meditarmos na Bíblia horas e horas de cada coisinha que eu falei aqui. Mas como a gente tem que, né? Então, é um prazer falar de Cristo. Cristo nos ama. O ciclo da Bíblia é só uma consequência do pecado. Cristo é muito maior. Ele nos dá parâmetros e conhecimento da Bíblia para chegarmos a essa conclusão. Cristo, o seu Deus, é poderoso acima daquilo que a mente humana consegue conceber. Os termos da metafísica, da ciência, da sabedoria humana foi cunhada para interagir com a ciência do Senhor. Não caia na filosofia do engano, do mundanismo. Busque ao Senhor, adore a Cristo, porque Ele é Deus e Rei sempre. Foi, é e será. E Ele nos fez para adorarmos. A razão de existirmos é adorar o Senhor, porque Ele é grande em misericórdia, paz e amor, ciência e sabedoria. Amém? Irmãos, muito tem sido a minha luta. Tenho tido lutas de leão contra o mundo, contra as adversidades sociais, mas no mundo 3 aflições. Eu sei que vou vencer se os irmãos continuarem orando por mim. Orem por mim. Orem pelo irmão Kleber. Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Bom dia e paz do Senhor. Amém.